Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. E mais uma vez, é uma honra poder estar aqui com vocês, à mesa, com a Bíblia aberta e pronto para a gente trocar ideia sobre a palavra de Deus. Hoje, a gente quer continuar a nossa conversa. Na verdade, a gente vem construindo um conteúdo, construindo um raciocínio sobre o que é o Evangelho e como ser salvo. E no episódio anterior, se tu já assistiu, no finalzinho a gente deixou aquele gancho, né? Deixou aquela isca para nossa conversa de hoje. Então, antes da gente começar efetivamente no conteúdo, já deixa eu te fazer aquele pedido básico, né? Confere aí a tua inscrição aqui no canal, confere se o sino da notificação está ativo. Se não tiver, ativa o sininho da notificação para que a cada semana, toda segunda-feira às 20 horas, sai episódio novo aqui no canal. Então, a cada semana tu vai ser notificado nas tuas telas, seja na televisão, seja no celular. E aí tu decide se o conteúdo é relevante, se o conteúdo é importante, se tu quer assistir naquele momento da estreia ou posteriormente, e assim tu vai ser notificado a cada episódio que sair. Não esquece também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, porque isso faz com que a plataforma do YouTube divulgue o nosso canal e faz com que a plataforma indique os nossos vídeos para mais pessoas. Além disso, não te deixa também de nos seguir lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todas com o mesmo nome, tu acha da mesma forma, biblicamente.pdc. Feito isso, a gente pode começar aqui com a nossa conversa e, como de costume, no Biblicamente, a gente sempre gosta de recapitular, né? Então, a gente vem construindo um raciocínio, construindo um conteúdo sobre o que é o Evangelho e como ser salvo através do Evangelho. Lá no primeiro episódio, ou na primeira parte dessa nossa conversa, a gente ficou sabendo sobre uma má notícia. Então, existe uma má notícia na qual toda a raça humana, toda a descendência de Adão está envolvida. Somos ou fomos amaldiçoados por conta do pecado original, por conta da queda de Adão e Eva, e isso recai sobre toda a raça humana até aquele dia, até o dia do Senhor. Na segunda parte da nossa conversa, a gente aprendeu e fundamentou biblicamente, porque é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para jogar a conversa fora, mas para fundamentar biblicamente o que a gente está falando, e a gente aprendeu juntos que, ainda que haja uma má notícia, ainda que haja a maldição por conta da queda, existe também uma boa notícia, e isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, o Evangelho é a boa notícia da salvação. Salvação é essa que foi preparada por Deus. E a gente encerrou essa conversa falando que existe uma porta aberta, existe um caminho de salvação aberto a nós, preparado pelo próprio Deus. Então, sim, o Deus que está irado com o pecado dos descendentes de Adão, ele mesmo, sendo um Deus de amor, providencia um escape de sua ira. Então, existe um caminho de salvação, e a gente falou também lá nessa conversa, lá nesse episódio, que o nosso livramento é ser livre da ira de Deus, livre da ira do Criador. Passado isso, a gente começou a falar sobre como ser salvo. Lembra? Dois episódios atrás. E antes de aprender como ser salvo, a gente aprendeu como não ser, ou o que não fazer para ser salvo. E a gente viu nessa conversa que não é pelo teu dinheiro, não é pelo teu mérito, e não é por nenhuma boa obra que tu tenha feito, faça ou fará. Não é por nada disso. Nós somos salvos, e a gente aprendeu no último episódio que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a gente acabou falando que não é mera crença. Então, ser salvo não é apenas participar de um culto ou de um evento da igreja e, de repente, no momento final, na última parte do evento, no momento do apelo, como é conhecido, a gente levantar a mão e dizer que aceita Jesus. Não, não é sobre isso. Nós lemos um texto e a gente vai retomar, ou a gente vai iniciar a nossa conversa hoje a partir daquele texto. Por quê? Porque não é mera crença. Nós vimos no texto e a gente vai reler para que a gente possa recomeçar. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e, cara, é um prazer para mim estar aqui com vocês, abrindo a Escritura e compartilhando aquilo que a gente hoje pode ter como palavra de Deus. Ainda temos essa liberdade e a gente tem que aproveitar isso. Hoje, o nosso papo é sobre arrependimento. Se tu é um inscrito antigo, se tu assiste os vídeos antigos aqui do canal,
tu vai lembrar que a gente já teve essa conversa. A gente já falou sobre isso algumas vezes, e quando a gente falou de arrependimento, a gente levantou a bola que muitas pessoas, muitas igrejas, muitas lideranças estão invertendo as coisas. Em que sentido? Arrependimento tem que ser a primeira coisa. E a gente vai ler vários textos hoje no Novo Testamento de que a mensagem sempre começava pelo arrependimento e depois é que ia se falar sobre as outras coisas. E hoje a gente faz o caminho inverso. A gente não, mas a gente vê em algumas igrejas, vê algumas lideranças fazendo o caminho inverso. Então prega sobre tudo, prega sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre paternidade, prega sobre identidade, mas nunca fala de arrependimento. E se fala de arrependimento, é lá na frente. E esse é um dos motivos de tanto estrago no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então abre a tua Bíblia aí. Eu, como de costume, estou com a minha Bíblia King James e não vou fazer nenhuma leitura em outra versão hoje. Acredito que seja só King James mesmo, mas não importa a versão que tu use. João Ferreira de Almeida, Bíblia Viva, não importa. O que importa é que tu estejas com a Bíblia aberta, porque a ponta da mesa continua sendo tua. Pega a tua Bíblia e vamos começar, ou vamos retomar a nossa leitura lá em Romanos capítulo 10, verso 9. A gente já fundamentou esse texto, a gente já leu todo o contexto. Se tu não pegou, assiste a parte anterior, o episódio 28, parte 2, se eu não me engano. Mas hoje a gente quer só dar o foco, dar a atenção, dar a ênfase no verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. O texto vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que eu quis começar com esse texto a nossa conversa de hoje? Porque na parte anterior eu disse uma coisa e depois, durante a edição e assistindo o episódio no ar, eu fiquei pensativo. Eu disse assim, beleza, então é só crer que Jesus é Senhor e crer no coração, confessar com a boca e crer que Deus ressuscitou ele dos mortos e eu tô salvo. E eu disse sim e não. Por que eu disse isso? É óbvio que o texto é claro, ele diz que se confessares Jesus como Senhor e crer em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por que eu disse não? Porque existe um ponto aqui que a gente precisa também fundamentar biblicamente, que é o arrependimento, ou a necessidade, a importância do arrependimento. No contexto do texto, o arrependimento ele já está compreendido, ele já está assimilado, já faz parte. Para Paulo e para o leitor dessa carta, isso já é óbvio. Não tem como chegar nesse ponto de confessar Jesus como Senhor e de crer que Deus ressuscitou ele dos mortos sem antes passar por arrependimento. Aqui tem uma discussão teológica interessante, que é a seguinte: o que vem primeiro? A fé salvadora ou o arrependimento? Cara, isso é discutido há anos e nunca se chega a um consenso. Os melhores teólogos, os melhores escritores, os melhores biblicistas, eles vão dizer que essas coisas caminham juntas. Então, tanto o arrependimento quanto a fé para a salvação. E por que essa distinção? Porque existe a fé salvífica, e existe a fé dom, o dom da fé, que Paulo vai falar. A fé salvadora, a fé salvífica, a fé de salvação, ela caminha junto com o arrependimento. São coisas que são paralelas, são linhas paralelas, estradas paralelas, elas andam juntas e a gente não pode desassociar uma da outra. A gente não pode querer, e esse é o erro que muita gente comete hoje, começa falando só de fé, mas deixa o arrependimento de lado. E a gente não pode fazer o inverso, falar só de arrependimento, só de arrependimento, só de arrependimento, e não levar em conta a importância da fé. Então já guarda essa informação agora. Fé salvadora, ou fé para a salvação, ou como a gente vai ler no texto, fé para a vida, ela tem que andar junta com arrependimento. E a gente vai olhar para alguns textos que vão fundamentar melhor tudo isso. Tu que tem a tua Bíblia, abre aí comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a gente vai ler 2 versos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Lembrando, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito rápido. Marcos ele não viveu essas coisas, provavelmente ele está ouvindo de alguém
mais provavelmente ainda do próprio Pedro. Então, Pedro está falando para Marcos e Marcos está escrevendo. Esse evangelho é muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas e por isso não tem genealogias, grandes discursos, não. Tudo é muito rápido, tudo é muito prático. Jesus está fazendo muitas coisas. E esse texto fala sobre a convocação dos 12 e como que Jesus começa a fazer o convite aos seus discípulos. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, diz o seguinte: E depois que João foi levado à prisão, está falando de João Batista, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus, o Evangelho. E ele dizia, cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cara, olha isso, presta atenção. Arrependei-vos e crede. Olha como são duas coisas que caminham juntas. Então, além daquilo que nós conversamos na semana passada, de tu confessar com a boca que Jesus é Senhor, e isso tem toda uma implicação que a gente já falou, que a gente já fundamentou, além de tu crer no teu coração, com toda a tua força, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, além disso, é necessário arrependimento. É necessário que haja arrependimento. E lá no final, a gente vai ver que tipo de arrependimento é esse. Mas é necessário, guarda essa informação, fica com essa informação em mente ao longo desse episódio, ao longo dessa nossa conversa. E fica com essa informação guardada no teu coração. A fé salvadora caminha junta, caminha de mãos dadas com o arrependimento. E o verdadeiro arrependimento diante do Senhor, ele caminha junto, caminha de mãos dadas com a fé salvadora, com a fé que nos conduz à salvação. Tem mais um texto aqui em Marcos. Marcos, algumas folhas para frente aí na tua Bíblia. Capítulo 6, verso 12. Marcos, capítulo 6, verso 12. Diz assim: Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Eles quem? Aqui já está falando de Jesus comissionando os 12. Então, Jesus começa a chamar os discípulos e o convite é: ei, o evangelho é chegado, o reino está chegando, creiam na boa nova, creiam no evangelho e arrependam-se. Jesus chama seus discípulos a si, eles vão aceitando o convite, vão demonstrando arrependimento, e quando os 12 saem a pregar, eles vão pregar a mesma mensagem de Jesus. E partiram os 12 e pregavam que todos se arrependessem. Cara, é necessário para que tu seja salvo, não é só crer, não é só confessar, mas é também necessário o arrependimento. Se a gente tiver então que dizer o que fazer para ser salvo ou como ser salvo, vamos pensar nessas três coisas. Vamos fundamentar essas três coisas e depois a gente segue falando sobre o arrependimento, já que de fé a gente falou bastante, de crença a gente falou bastante também. Mas vamos colocar essas três coisas como três pilares de como ser salvo. Primeiro, confessar que Jesus é Senhor da tua vida, com todas as implicações que envolvem esta declaração e essa confissão de fé. Segundo, crer de todo o teu coração que Deus Pai ressuscitou o Deus Filho pelo poder do Deus Espírito. Trindade relacionada aqui, e vão ter vários textos falando sobre isso. Então, crê de todo o teu coração que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos pelo poder do Espírito Santo. É necessário que tu creia nisso, é fundamental. Não existe evangelho, não existe cristianismo sem a crença absoluta e inequívoca de que Deus ressuscitou a seu Filho dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo. É Paulo quem vai falar isso lá em Efésios, capítulo 2, se a minha memória não está falhando. Terceiro, é necessário arrependimento. Como ser salvo? Jesus é o Senhor, Deus o ressuscitou dos mortos, e eu preciso me arrepender. Arrepender do quê? Talvez essa seja a pergunta que nem está relacionada aqui. Mas esse arrependimento tem a ver com todo o nosso passado. E se a gente for olhar para os textos dos profetas do Velho Testamento, não é só o nosso passado, não é só a nossa história, mas é a história da nossa família, é a história do nosso povo, é a história da nossa nação, é arrependimento pelos erros lá de Adão e Eva. É reconhecer diante do Senhor que nós
não merecemos, nós somos sim descendentes de Adão e Eva, nós somos pecadores por causa dessa descendência, nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus, em seu amor, nos providenciou um caminho de salvação. Esse caminho é o próprio Cristo, que nasceu, viveu, morreu e foi ressuscitado. Isso tudo aqui, no planeta Terra, lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Então, essas coisas são fundamentais. A gente pode chamar de fundamentos do cristianismo e fundamentos do evangelho. Tem mais um texto que pode nos ajudar a perceber a importância dessa expressão, a importância dessa parte do evangelho, dessa parte da boa nova que é o arrependimento. Vamos lá em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 29. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 29. Esse texto ele é paralelo ao texto de Mateus e é paralelo também ao texto de Marcos. A gente vai ver Jesus na casa de Levi ou Jesus na casa de Mateus, né? Levi e Mateus são a mesma pessoa, apenas dois nomes distintos, mas se referindo à mesma pessoa. Olha que legal. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 29, diz assim: Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estavam à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Cara, olha como é reincidente o assunto arrependimento no ministério de Jesus. Presta atenção e de novo, né, vamos repetir aquela frase que a gente usa bastante aqui no Biblicamente. Se a Bíblia repete, é porque é importante. Se é importante, ela está dando ênfase. Se está dando ênfase, a gente tem que prestar atenção. Se a Bíblia está dando ênfase, é porque é importante. A gente tem que prestar atenção nisso. E ao longo do Novo Testamento, tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos discípulos, no ministério dos apóstolos, a mensagem é sempre essa. A mensagem central é sempre essa. É o arrependimento, a necessidade de uma mudança de vida, a necessidade de uma mudança de atitude, uma mudança de perspectiva. É arrependimento. É disso que a gente está falando, e é necessário para que tu seja salvo, que haja em ti o verdadeiro arrependimento. Vamos adiante. Olha só. Então, no ministério de Jesus, Jesus fala de arrependimento. Quando Jesus foi questionado aqui pelos fariseus, por que tu está com pecadores? Ele diz, eu não vim para os justos ou para os sãos, aqueles que têm saúde. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Já deixa eu abrir um parênteses aqui. Zeca, então, existem pessoas que não precisam se arrepender pelo que Jesus está dizendo. Não, querido. Jesus fala de forma retórica. Não existe justo fora da justificação proporcionada por ele. Ninguém é justo diante de Deus. Então, mas como aqueles fariseus, como os religiosos da época assim se viam ou assim se enxergavam, assim julgavam ser justos, puros, Jesus usa essa expressão. Então ele está dizendo o seguinte, cara, eu não vim para vocês, porque vocês se acham justos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas é óbvio que todos aqueles fariseus também necessitavam de arrependimento, porque eles apenas pensavam ser justos, mas ao longo do ministério de Jesus, Jesus deixa claro, cara, vocês são filhos do inferno, Mateus 23, se eu não me engano, Lucas 23 também, Jesus vai sentar o sarrafo em cima desses caras, mostrando que eles eram hipócritas e não justos, como de fato eles pensavam. Posto isso, vale a pena a gente dar uma olhada e dar uma espiada no ministério dos discípulos, como a igreja primitiva, assim conhecida, né, a igreja primordial, a igreja inicial, chama como tu quiser, como a igreja de Atos dos Apóstolos lidou com essa questão do arrependimento. A gente vai olhar para alguns textos lá, então, se tu tá com a tua Bíblia junto, vamos junto nessa caminhada. Abre lá comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vai ler alguns versos a partir do verso
29. Se tu, por acaso, não está acompanhando o vídeo, tu está só ouvindo, talvez, pelo YouTube, tu está só ouvindo durante a tua ida para o trabalho, show de bola, fica atento, a gente está lendo, fazendo a leitura de Atos, capítulo 2, a partir do verso 29. Qual é o contexto? Rapidamente aqui. Então, o Espírito Santo foi derramado, como Jesus promete no final de Lucas. O Espírito Santo é derramado, os 120 que recebem, eles estão em êxtase, existe uma glória sendo derramada por Deus em Jerusalém. Pedro toma a palavra e faz a primeira pregação, o primeiro sermão da igreja primitiva. Por quê? Porque ao ver o Espírito derramado e as pessoas falando em outras línguas, muitos judeus começaram a dizer, não, essa gente está bêbada, isso é 9 da manhã e eles já estão podre do álcool, por isso que está acontecendo tudo isso. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas ficaram chocadas porque elas vinham de outras regiões e ouviam judeus, galileus, pessoas simples que não tinham acesso à informação, falando das grandezas de Deus no idioma daquelas pessoas que vieram de outros países e de outras regiões. Então, isso causou um choque. Pedro, por ser o líder daquela igreja inicial, ele percebe isso e ele se levanta, toma a palavra e ele faz essa primeira pregação. Se tu não conhece o texto, eu te recomendo demais que tu faça a leitura, não só desse texto, mas a leitura de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Para nós aqui, a gente quer Atos capítulo 2, a partir do 29, que diz assim, Pedro está falando à multidão, ok? Caros irmãos, concedei-me a liberdade de falar-vos com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Messias e Senhor, ou Senhor e Messias. Ao ouvirem, verso 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, dizendo, caros irmãos, o que devemos fazer? E Pedro lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a primeira mensagem, ou o primeiro sermão da igreja primitiva é arrependei-vos. Pedro faz toda a exposição da obra redentora de Deus, da obra redentora de Cristo Jesus através da história de Israel. Pedro faz toda essa exposição e ele termina dizendo o seguinte, ei, esse Jesus que vocês rejeitaram é o Senhor. Lembra lá de Romanos 10:9 que a gente iniciou a nossa conversa? Pois é. Ei, esse Jesus, ele é o Senhor, esse Jesus, ele é o Cristo. Morreu? Sim, morreu. Vocês o condenaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, ressurreto dos mortos, derramou seu Espírito sobre nós. E é isso que está acontecendo aqui hoje. Pedro vai conectar o momento do Pentecostes com Joel capítulo 2. E a mensagem termina dizendo o seguinte, porque o povo pergunta, né? O que fazemos? O que a gente tem que fazer para ser salvo? E a resposta de Pedro é essa, arrependei-vos. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação, então eu já te dou a dica, confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome,
biblicamente.pdc. Deus abençoe.